Que dia, que hora, quando que eu ajudo alguém? Quando que é a hora de eu olhar para o meu próximo? Jesus dá o seu exemplo na leitura da palavra de hoje. Eu sou a Nelita, membro da comunidade católica Obra de Amor. Esse é o sinal de esperança chegando para você, para juntos refletirmos o evangelho de hoje, 31 de outubro. O que Jesus nos ensina hoje? Nesse dia, diante de tantas coisas que o mundo apresenta para nós, vamos parar um tempinho e saborear a palavra de Deus que vem nos alimentar e nos dar fôlego, esperança para dias melhores e para que o nosso caminho até a salvação, a santidade, seja feito como Deus quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Te convido a juntos refletirmos a palavra, o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo do 1 ao 6. Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus e é permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois, dirigindo-se a eles, disse: Qual de vós, que se lhe cair o jumento ou o boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada lhe podiam replicar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos ensina. Na palavra hoje, vamos nos colocar, né? Imaginar, Jesus entra na casa de um fariseu, né, notável aqui diz, para almoçar. Eles o observavam, os doutores da lei, né? Porque diante de tudo que Jesus vinha fazendo, né? Ele estava sendo observado e a gente sabe que era para pegar Jesus em um ato falho, para pegar Jesus no descumprimento da lei, para ir prendê-lo e condená-lo, né? Ou seja, para fazer o mal a Jesus. E Jesus cura esse homem hidrópico, que quer dizer, ele tinha inchaço, né? Ele teria uma retenção de líquidos e estava todo inchado, né? Ele deveria ter um problema cardíaco nos rins que lhe causavam esse inchaço. E Jesus cura este homem e pergunta aos fariseus, né? Se caísse um jumento ou um boi no buraco no dia de sábado, você ia deixar ele morrer? E aí eles nada responderam a Jesus. Ficaram em silêncio. O que esse evangelho, o que Jesus nos quer dizer o que a gente tem que aprender nesse dia de hoje, para nós hoje, né? Primeiro, Jesus curou, né? Jesus sabia que ele estava sendo observado, que poderiam tramar contra ele, que segundo a lei, ele estava infringindo uma regra, fazendo uma cura no dia de sábado. E aí, Jesus fez. O que ele nos ensina para também nós sermos coerentes nas nossas ações. E não deixar para fazer depois o bem que nós podemos fazer hoje. Jesus não deixou de fazer o bem, né? Quantas vezes nós deixamos de fazer algo que é bom, né, para o nosso próximo, deixamos de fazer uma boa obra, porque aquele dia não dá, não nos é conveniente, né? Porque as regras do mundo não nos permitem fazê-lo. Quanto medo nós temos hoje de ajudar alguém, porque podemos estar caindo em alguma emboscada. Jesus estava sendo observado e estavam planejando, e ele sabia, mas mesmo assim ele não deixou de fazer o bem. Né? Às vezes a nossa preocupação, eu acho que o Jesus nos ensina hoje assim, com o que você está preocupado? Qual é a sua preocupação hoje? Né? Eu acho que essa é a palavra para nós hoje, preocupação. Com o que você está preocupado? Com o que você está preocupado? Né? O dia a dia deixa a gente assim tão cheio de coisas na cabeça, de preocupações, e não conseguimos fazer uma simples atitude,
de simplesmente olhar quem necessita. Não é necessidade de comida, é necessidade espiritual, necessidade de uma palavra, necessidade de um bom dia. Um bom dia, às vezes a gente está tão preocupado com o serviço, com o que a gente vai fazer no caminho, ou se você entra para trabalhar, ou dentro de casa com os familiares. Nem bom dia você dá, já sai fazendo, já sai brigando, já sai discutindo, porque você está preocupado se tem alguém te olhando, se preocupado se tem alguém que vai te condenar, preocupado com o que falam de você, preocupado com o que vão achar, e você não se preocupa com o que você vai fazer, com o que vai te levar a esse caminho de santidade, ao caminho de fazer o bem, de construir um reino de Deus aqui, de fazer um dia melhor para nós mesmos. Porque quando nós aprendemos essa compaixão que Jesus tinha, que ele nos ensina em todos os evangelhos, Jesus nos ensina esse olhar para os que precisam, esse olhar, essa atitude de fazer sem que precisasse pedir, né? Ele não olhava o porquê, né? E é isso que ele ensina para gente deixar essas preocupações e colocar no nosso coração a paz, colocar no nosso coração a compaixão, né? A misericórdia, que é isso que Jesus nos ensina. Vamos ter misericórdia, compaixão um pelo outro, né? Jesus escolhia dia, hora e nem lugar para se envolver com aqueles que estavam ao seu redor, né? Pelo contrário, ele os procurava com o olhar e mesmo sem que o pedissem. Ele os tocava, curava, e ainda que fosse em dia de sábado. O dia de sábado pode significar algo que hoje em dia nos recrimina, que é proibido, né? E Jesus nos convida à compaixão e à misericórdia, a tirar o medo, a tirar a preocupação de tantas outras coisas que a gente tem, por medo de se envolver em alguma trama, emboscada, né? E a gente fica aí procurando qual é o dia certo, olhar, vou ver na minha agenda que dia que eu posso fazer isso, vou ver na minha agenda que dia que eu posso fazer aquilo. Mas tem necessidades que não dá para pôr na agenda. Vamos olhar um pelo outro. Que dia que você está esperando para amar o próximo, para ajudar o próximo, né? E não é só ajudar financeiramente. Hoje em dia, mais do que nunca, nós temos que ajudar espiritualmente, com uma palavra, ser exemplo, a ser bom, né? Esse amor que Deus coloca em nossos corações. A gente tem que transbordar o amor de Deus para as pessoas, né? A caminho do amor de Deus, a misericórdia e a compaixão. É isso que Jesus, na palavra de hoje, vem trazer para mim e para você. Saia das preocupações. Vem para as atitudes de amor, de compaixão, de misericórdia, de caridade. Vamos ficar juntos com Jesus, caminhar com Jesus, para fazermos um mundo melhor, alcançarmos o reino de Deus, alcançarmos a vida eterna. Vamos nos dispor a manifestar o amor para quem precisa de mim, sem inventar justificativas, né? Vamos nos colocar, é isso que Jesus nos pede hoje. Deixe suas preocupações e faça o bem. Seja amoroso, né? Tenha compaixão. Essa é a palavra de hoje para nós, né? Que dia que eu vou fazer o bem? Que dia? É hoje, né? Vamos nos acalmar, vamos acalmar nosso coração e tirar essas preocupações que tanto a gente deixa acumular, e não olhamos que temos um Deus misericordioso, que nos acarinha e que nos dá paz, né? Essa é a mensagem que eu quero deixar desse evangelho lindo que Jesus trouxe hoje, no dia de hoje, os seus ensinamentos. Deixe as preocupações para lá. É hoje que vamos olhar para o outro e assim a imagem e semelhança de Deus no outro vai fazer a gente ser humilde e ter a compaixão e a misericórdia que Jesus nos ensina no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Teresinha, rogais por nós. São Padre Pio, rogais por nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês que me acompanharam nessa palavra e não fiqueis preocupado, né? Haja com amor. Terminando o sinal de esperança, peço para você que me acompanhou até aqui, que curta o vídeo, compartilhe, né, para que a palavra de amor, de misericórdia e compaixão chegue a mais pessoas.